Agora, Aninha, pelo amor de Deus, hein, cara? Sujeito sem as duas pernas. Sem as duas pernas. As duas pernas amputadas, o benefício foi negado para ele? Exatamente. Benefício não, né? O direito. O direito foi negado. Disseram que se trata de algo leve. Pelo amor de Deus. Isso mostra pra gente, comprova que estão fazendo isso sem qualquer tipo de critério. Não é? Não sei, isso aí não deve ser problema de sistema, porque ele passou por uma consulta. O médico lá testou. Agora, como que um médico faz um absurdo desse, gente? Como que um médico olha para um cidadão que não tem as pernas, que as duas pernas foram amputadas, e coloca no laudo ali que o caso dele é um caso leve, logo o direito dele não vale? Joel, é um negócio inacreditável. De ontem para hoje, eu não sabia que esse caso poderia ficar pior, mais escancarado. E ficou, Ana. Não param de chegar denúncias pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. Cara. Esse caso que você vai ouvir agora é o do Antônio da Silva, que de uma hora para outra viu as contas do fim de ano dele ficarem apertadas, porque ele teve que achar dinheiro para pagar o IPVA do carro dele. Sem a opção de parcelamento, como acontece com os demais proprietários de veículos em São Paulo, que podem pagar o IPVA em até 5 vezes. Como o recurso dele para pedir a isenção do IPVA foi negado, ele precisou pagar tudo de uma única vez agora em dezembro, o que não deveria ter acontecido, porque o Antônio, há 5 anos, pegou uma infecção brutal nos ossos e ele teve as duas pernas amputadas. Por lei, ele tem direito à isenção do IPVA. E aí o Antônio queria viajar agora no fim de ano, Joel, só que ele ficou com medo de ser parado numa blitz, tá com o IPVA em atraso e perdeu o carro. Aí o que ele fez? Pegou um empréstimo para pagar o IPVA dele, de R$ 2.200. O ano passado eu consegui comprar um carro usado. Aí ficou rolando um ano inteiro, esse ano inteiro. Agora, quando chegou agora no final do ano, eu tenho que pagar IPVA em 30 dias. Como eu tinha que licenciar o carro, senão eu ia preso. É o único carro que eu tenho para andar, porque já é adaptado para mim. Tive que pedir dinheiro emprestado para poder pagar o IPVA. Foi indeferido porque eu sou amputado das duas pernas e ela falou que o meu problema é leve. Então isso acabou com o meu Natal. O dinheiro que eu tinha para fazer uma ceia, alguma coisa, aí tive que pagar o IPVA do carro. Eu vi o laudo dele, ele mandou o laudo do IMESC, que é o órgão do governo de São Paulo, Antônio da Silva. E no laudo tá tudo lá. Que ele é amputado, que ele tem uma série de limitações e na conclusão da perícia, que é caso leve. É coisa mal feita, é coisa feita de qualquer jeito, né? E não é um caso isolado. Só aqui na Rádio Bandeirantes a gente já colocou uns 5, 6 casos parecidos no ar, de pessoas com deficiências graves, limitações motoras graves e que tiveram esse direito negado. Até agora foram 3.300 pedidos de reavaliação de negativas que foram abertos por deficientes que se sentiram injustiçados depois de receberem um belo de um não do governo de São Paulo. Nós conversamos com o Ministério Público hoje, Joel, e o MP pediu novos esclarecimentos ao governo de São Paulo em relação a essas denúncias. E a partir de agora, a Secretaria da Fazenda tem 30 dias para responder aos questionamentos. A Promotoria de Direitos Humanos vai incluir esse tema no inquérito que investiga eventuais irregularidades no procedimento de concessão de isenção do IPVA. A Secretaria da Fazenda respondeu de novo para a gente, pela 1000ª vez, que quem se sentir lesado tem que entrar com recurso. Então empurrou de novo para o cidadão a responsabilidade de resolver um problema que foi criado pelo governo de São Paulo. A Secretaria da Justiça, que é a responsável pela emissão desse laudo, esses laudos porcos feitos pelo IMESC, não respondeu à reportagem da Rádio Bandeirantes ainda. E te respondem, mais uma vez, com uma obviedade, né? Como se alguém se sentisse lesado não fosse atrás dos seus direitos. Principalmente quando falamos de pessoas que não tem para onde correr. É gente que, pelo menos eu percebi na fala do seu Antônio que ele não tem dinheiro sobrando. Não, e não tinha nem a instrução suficiente para saber que podia recorrer antes de pagar. Né? Ele disse que com esse dinheiro que ele teve que ir atrás, pegar emprestado, ele não vai ter nem condição de fazer a ceia de Natal. Né? Então uma resposta porca e óbvia, mais uma vez por parte do Estado. Em cima de um laudo porco também feito por uma médica aí no caso, incompetente pra caramba, porque essa doutora aí, ela é de uma incompetência sem tamanho. Como é que essa doutora
olha para o seu Antônio, vê que o seu Antônio não tem nenhuma das pernas, as duas foram amputadas, e indefere o pedido dele. Se um cidadão com as duas pernas amputadas, ou seja, sem nenhuma das pernas, não tem direito, quem que vai ter direito, gente? Responda para mim, por favor. Quem tem direito à isenção de IPVA? Quem tem direito à isenção de IPVA aqui em São Paulo? Como que o cidadão tem que ser para ter direito a essa isenção se um cidadão que não tem as duas pernas não tem? O que essa doutora aí quer? O que esses médicos incompetentes que estão fazendo esses laudos, canalhas, desumanos, estão pensando? Esses caras não pensam no próximo, não? Estão seguindo algum tipo de orientação absurda? Se tem um lado bom nessa parada, Ana, você tem sempre que tentar encontrar alguma coisa boa no meio dessa discussão. Se tem um lado bom nessa discussão, é que o seu Antônio e essas outras pessoas que foram injustiçadas, não que se sentiram injustiçadas, que foram injustiçadas, vão ter condição de meter o ferro no Estado mesmo, de meter o Estado no pau. Igual o Estado faz a revelia com muita gente, o seu Antônio e companhia vão poder fazer com o Estado, mas com toda a chance de vitória, que é pênalti sem goleiro. Não tem como o Estado recorrer de algo tão absurdo. O Ministério Público está com sede, em cima desses casos aí, de tão absurdo que é. Pode ter certeza. O MP vai respaldar essas pessoas que foram injustiçadas, essas pessoas que já vivem na dificuldade, essas pessoas que são sempre segregadas e que agora foram humilhadas pelo Estado de São Paulo. O senhor governador Tarcísio de Freitas, eu disse ontem aqui, é um cara que, até onde eu sei, um sujeito de valores, de princípios. Ele tem que assumir o erro, tem que chamar os responsáveis, ressarcir o quanto antes essas pessoas que foram sacaneadas pelo Estado. E que logo depois de serem ressarcidas, quando essas pessoas meterem o pau no Estado, ou meterem o Estado no pau, que elas sejam ressarcidas pela segunda vez. Isso é uma justiça mínima. Não tem como você pensar diferente, não tem como pensar em agir diferente com essas pessoas injustiçadas. Isso é uma canalice, uma das maiores que eu já vi até hoje. Até então, eu vinha trabalhando com a possibilidade de simplesmente o Estado estar agindo corretamente, porque muitas pessoas se fizeram ali de Joãozinho sem braço para tentar pegar um direito que não tem, um direito que é indevido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui milhares de pessoas sendo injustiçadas mesmo. Isso é canalice, isso é injustiça, nós não podemos permitir que isso aconteça em nenhum lugar. E aqui no estado de São Paulo não pode ser diferente e não vai ser diferente. Cadê os princípios que esse povo aí fica batendo no peito e falando que tem, que falando que segue? Cadê? Tá na hora de olhar para essas pessoas que foram maltratadas, humilhadas pelo Estado, serem, no mínimo, acolhidas pelo Estado de São Paulo. No mínimo, Ana. No mínimo. E o ouvinte pode até estar pensando, mas de novo esse caso? De novo, gente. De novo, porque a gente precisa resolver esse assunto. Agora, se você que está ouvindo está pensando isso, imagina a pessoa com deficiência. De novo eu tô sendo sacaneado. De novo eu tô tendo que passar por essa humilhação. Esse é o dia a dia delas. De toda e qualquer coisa que conseguir é por meio da luta. Isso é muito cansativo. E nem precisava acontecer, porque tá na lei, Joel. Sim. Tá na lei, tá garantido a elas. Automático. Né? Deveria ser automático. Uma pessoa que, mesmo que trocou de carro e tem uma deficiência como essa, que é irreversível, não tinha nem que ter que passar por um processo como esse novamente. Mas é esse o tratamento que elas estão recebendo do governo de São Paulo, que é um absurdo, e a gente vai continuar em cima desse assunto, mas pode ter certeza. Ana, se o cidadão tem um laudo ali de que ele não tem uma perna, qual a necessidade de se fazer um outro laudo? Qual a necessidade, gente? O médico acredita que a perna vai crescer ali? Uma perna que foi amputada vai crescer? Qual a necessidade disso, gente? Que burocracia canalha é essa? Isso aí é má fé. Tem muita gente agindo de má fé nisso aí. Só pode ser isso. Não tem como acreditar em outra coisa. Tá achando que é lagartixa. Porque a lagartixa, você corta o rabo dela, cresce de novo. Tá achando que essas pessoas aí são lagartixas. Canalhas. Isso que vocês são.
canalhas. Se tiver algum médico, alguma médica que emitiu um laudo como esse, que indeferiu um direito para um cidadão que não tem perna, que não tem braço, você é canalha. Você não pensa no próximo. Você não se coloca na posição do próximo. E se você não se sensibiliza com isso, que você simplesmente siga as leis. Porque isso aí é lei. Não estão dando nada de lambuja para ninguém. Não estão beneficiando ninguém. Simplesmente é lei. E lei tem que ser seguida. E ponto. É isso. E a gente vai seguir em cima desse assunto, mas pode ter certeza.